Abram a Bíblia Sagrada, amém? Deixa-me ver aqui. Abram em Lucas capítulo 13. Aleluia. Encontraram aí capítulo 13? Amém? Conhecem essa passagem da mulher que estava encurvada? Todos vocês conhecem, né? Então diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos que estava com aquele espírito de enfermidade, um demônio, né, de enfermidade. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. 13. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Não é? Amém? Para completar, vamos ao versículo 16. E não convinha soltar desta prisão. Jesus chama isso de prisão, né? Enfermidade. No dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa. Podem tomar assento em nome de Jesus. Pai, nos dá a direção do Teu Espírito, Senhor. Que o homem desapareça, cada um de nós, Senhor, e o Teu Espírito plante, Senhor, a revelação da Tua palavra em nós. Toma a direção desse ensino, pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu separo aqui dois versículos, versículo 12 e o versículo 13, como introdução ao estudo de hoje. O que é que Jesus diz no versículo 12? O Espírito Santo diz que, vendo a Jesus, Jesus assim que a viu, chamou-a a ele, né, a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E depois ele impôs as mãos sobre ela. Parece que há uma inversão aqui no processo de libertação, né? Parece que há uma inversão, mas não há inversão nenhuma. É que Jesus está usando o que se chama de afirmação da fé. Já ouviram falar afirmação da fé? Vocês conhecem talvez pelo nome declaração de fé, confissão de fé. Tem que conhecer com algum nome, não é possível vocês não conhecerem. Não me provoca esse escândalo na igreja, né? Nós fazemos isso aqui o tempo todo. Eu já falei isso 25 mil vezes aqui dentro, né? Então entenda, ele está fazendo uma afirmação de fé, o que é algo inédito no ministério dele, porque normalmente ele impõe as mãos, não é? E ele faz uma declaração de cura, que também é uma afirmação de fé, mas depois que impõe as mãos. Aqui não, aqui ele impôs as mãos depois. Primeiro ele afirmou a fé. Então eu separo esse texto, por quê? Porque essa doutrina que é bíblica, e vocês estão vendo que ela é bíblica, né? Não há invenção de igreja, não há invenção de pastores. Essa doutrina da declaração de fé, da afirmação de fé, essa doutrina, ela é muito combatida, tá? Principalmente por aqueles chamados cessacionistas, né? Que não creem em cura, acham que as curas foram para a igreja primitiva e que Jesus, para eles, deve estar com sono, ou então está paralisado. Não é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então eles não creem. E aí dão mil desculpas para não crer. E é muito triste isso. E essa é uma doutrina bíblica. Tanto é bíblica que está aqui diante dos nossos olhos.
antes de Jesus impor as mãos, porque ela só vai desentortar daquela tortuosidade, daquela enfermidade da coluna, depois que Jesus impõe as mãos. Antes dele impor as mãos, ele faz uma declaração de fé sobre ela. Uau! Veja, uma coisa é a declaração de fé, outra coisa parecida, e por isso confunde muito os cristãos, é o positivismo da declaração das pessoas. Há pessoas que fazem afirmações positivas, ok? A isso se dá o nome de positivismo. Pessoas que por hábito, não, vai dar tudo certo, fica ligado aí porque vai dar tudo certo. Isto não é afirmação de fé. Isto é positivismo. É declaração positiva. Nós precisamos distinguir essas coisas. Por quê? Porque os crentes que são habituados ao positivismo, à crença no positivismo, e não sabem que aquilo não é afirmação de fé, aquilo não é declaração de fé, não sabem que aquelas expressões vai dar tudo certo, vamos pensar positivo, vamos acreditar que da agora em diante as coisas vão mudar. Essas expressões são expressões de um positivismo dos seres humanos. Qualquer ser humano pode agir de forma positiva. Não precisa ser crente. Mas o cristão precisa saber que outra coisa completamente diferente de uma declaração positiva é a declaração de fé. São coisas muito diferentes que as pessoas não enxergam. E elas animam as outras pessoas a pensamentos positivos, a palavras positivas. Elas animam as outras pessoas com esse tipo de expressões positivas, crendo que elas estão fazendo uma afirmação de fé. E esse erro, ele é um erro capital. Ele é capital, extremamente destrutivo. Por quê? Porque até o ímpio pode fazer declaração positiva. Qualquer ser humano pode fazê-lo. Ou fazê-la, melhor dizendo. Qualquer ser humano, não precisa ser crente. Mas a afirmação de fé, só o crente. Só o crente. Não é à toa que Jesus, antes de impor as mãos, ele declarou. Olha a expressão que ele usa. Estás livre da tua enfermidade. Aleluia. Estás livre. Mulher, tu está livre dessa enfermidade. Ele declara no mundo espiritual. Ele solta uma bomba no mundo espiritual, antes de impor as mãos. A isso se chama afirmação positiva, ou declaração positiva, afirmação de fé, ou declaração de fé. Por quê? Porque ele está baseado na própria palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus que ele está baseado? Bom, inúmeras. Dentre elas, o Salmo 105, versículo 3, quando diz que Yahvé, que Jeová, ele é o Deus que sara.
E como Deus que sara, Ele perdoa as iniquidades e sara as enfermidades. Ele está fundamentado também na profecia do próprio Isaías, que diz que Ele mesmo vai levar sobre o madeiro as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças, e que nós jogou no passado, fomos sarados, fomos curados pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos. Isaías estava vendo no mundo espiritual aquilo acontecer 700 anos antes de acontecer. Então ele está baseado da própria palavra de Deus, que na época era o Velho Testamento. Estão entendendo? Essa é a primeira grande diferença entre o positivista, que não se baseia em palavra de Deus nenhuma. Ele não se fundamenta em nenhuma promessa de Deus. Ele fala aleatoriamente palavras que têm características positivas, que não vão gerar a cura de ninguém. Por quê? Porque não constituem-se em afirmação de fé. Qual é a essência da fé? Não é a palavra de Deus? É. A fé, quando ela é declarada, ela tem que estar fundamentada na essência dela. E a essência dela é a palavra de Deus. A minha última pregação aqui foi baseada em quê? Que a fé nunca falha. Porque se a fé falha, só há uma razão para ela falhar. Ela não é fé. Porque se ela está baseada na palavra de Deus, para ela falhar, Deus tem que falhar. E a honra de Deus está na palavra dele. Jesus Cristo disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em mim não há sombra de variação. Os céus e a terra passarão, as minhas palavras não passam, ou seja, não falham. São infalíveis. Então, se a minha fé é fundamentada em alguma coisa infalível, a fé tem que ser infalível. Porque senão Deus é mentiroso. E a Bíblia diz em Hebreus: é impossível que Deus minta. Não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa, diz a palavra de Deus. Você está entendendo? Olha o que eu vou te dizer. Nós somos de uma geração perigosa. Por isso que o estudo bíblico tem pouca gente. Isso aqui era para estar lotado. Mas não está, porque a Bíblia profetizou que não iria estar. Onde está a profecia? Está no seguinte: lembram das 7 igrejas de Apocalipse? Lembram? Do ponto de vista dispensacionalista, nós somos a última igreja, somos a igreja do arrebatamento. E qual é a última igreja? De Laodiceia. A palavra Laodiceia no grego quer dizer opinião popular. É a igreja que segue a opinião popular. É a igreja fundamentada na opinião popular. É a igreja da aparência. Pensa que é rica quando é pobre. Pensa que enxerga quando está cega. Pensa que está vestida quando é nua. É como se fosse uma esquizofrenia espiritual. Na esquizofrenia, o esquizofrênico, ele vive num mundo de uma realidade que só existe na mente dele. A realidade da mente dele, do que se passa na mente dele, não tem nada a ver com a realidade Cronos, do tempo Cronos, né? A realidade natural. Não tem nada a ver. Ele vive introspectivamente no mundo dele. Vive uma realidade dele. Então, aqueles
membros daquela igreja, que representam a cada um de nós da igreja, porque ela é a 7ª igreja, ela é a última igreja, é a igreja que vai anteceder o arrebatamento. É uma igreja morna. Jesus disse: antes foras fria ou quente, mas porque tu és morno, eu vou te vomitar da minha boca. Olha como o arrebatamento vai surpreender multidão de crentes. E porque eles são mornos, não querem estudo da Bíblia. Querem oba-oba. Querem brincar de cristianismo. Brincar de ludibriar Deus. O que eu tenho que fazer minimamente para te agradar, Jesus? Essa é a Laodiceia. É a igreja da aparência. É a igreja da mornidão. É a nossa igreja. Eu quero dizer, da nossa geração. Aleluia. Mas também é a igreja do derramamento do poder. Também é a igreja em que Jesus apaixonadamente está dizendo: abre a porta. Abre, eu quero cear, eu quero ter comunhão com vocês. Mas é uma igreja que se vê rica, abastada. Não tem problema de dinheiro na tesouraria. Mas do ponto de vista de Deus, aquela riqueza é pobreza absoluta. É uma igreja louca que se vê enxergando quando Deus olha para ela e vê que ela é cega. Se vê vestida quando Deus olha e a vê nua. É a igreja do engano. Por isso você tem que discernir o tempo de hoje, para sobreviver a essa Laodiceia. Vocês convivem com muita gente que é filiado à igreja de Laodiceia. Vocês convivem com crentes muitas vezes mornos. Mornos. Sabe o que significa morno? Não gosta de orar. Não tem vida de oração, mas quer bênção, quer vitória. Isso é muito sério. Se nós não tivermos esse discernimento, nós também daqui a pouco vamos nos assemelhar a eles. Tem que ter esse discernimento para você não ser confundido e não se confundir também. Porque muitos, a maioria será confundida, e por estar confundida, vai ser rejeitada no arrebatamento. Vai ser entregue nas mãos do anticristo. Quer subir? Derrama o próprio sangue agora. Derrama o sangue do teu filho, vê ele morrer. Aí tu sobe como mártir. Se não for como mártir, então foge. Foge até o milênio. Vai ser assim. Precisamos desse discernimento. Não adianta entrar na igreja para cantar hinos bonitos, de forma festiva, se não buscar ter entendimento da palavra de Deus. E é isso que Deus faz aqui nesse estudo. Ele quer dar entendimento, primeiro, de quem é dele, quem é ele. Segundo, quem é você. Em terceiro lugar, da sua palavra. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus fazendo uma afirmação de fé. Declaração de fé. Por quê? Porque a declaração de fé, ela está baseada num fundamento bíblico. Ela está fundamentada em alguma promessa de Deus. Vocês estão entendendo? A afirmação de fé não é um conjunto de palavrinhas de pensamento positivo, fruto da mente humana, arranjo da mente humana. Não! Há muito crente que faz arranjo da mente humana para elaborar uma frase positiva e insiste que aquilo é afirmação de fé.
E todo crente que faz isso acaba frustrado. Porque Deus não tem compromisso com a elaboração mental das palavras que Ele acha interessante. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Dele. Se você errar nisso, errou em tudo. Jesus estava preparando esta mulher para o milagre. Como é que Ele preparou? Com afirmação de fé. Qual é o poder da afirmação de fé? O poder da afirmação de fé é neutralizar no mundo espiritual as forças. Você tem que neutralizar as forças do mundo espiritual. Senão você não tem vitória no mundo natural. As vitórias dentro do mundo natural, elas são produzidas quando você trava Satanás, trava os demônios no âmbito ou na arena sobrenatural. Entenda. Se você não conseguir travar o diabo no mundo espiritual, não pensa que a tua vida vai melhorar de bom para melhor. Não pensa. Isso é muito sério. A Bíblia diz que Daniel, ele lendo o livro de Jeremias, ele identificou no livro de Jeremias que a escravidão duraria 70 anos, lembra disso? E ele não viu terminar escravidão nenhuma. E os 70 anos já havia se cumprido. Ele ficou turbado. O que ele fez? Partiu para reclamar de Deus? Não. A mesma coisa aconteceu no Egito. O plano de Deus é que a escravidão do Egito durasse 400 anos. Isso está lá em Gênesis. Deus falando isso, 4 gerações para Abraão. Cada geração 100 anos. 4 gerações, 400. Por que só foram libertos no 430? Por que mais 30 anos? Porque ninguém acompanhou a profecia. Mas na Babilônia, um escravo. Porque Daniel era escravo. Um judeu. No meio de milhões ou milhares, lembrou da profecia. Falou, opa, peraí. Tem alguma coisa errada. Já passaram os 70 anos. O que estamos fazendo aqui? Eu escrevi hoje, convocando a igreja para o estudo, e disse assim: lembram do Pai Nosso que Jesus nos deu como oração modelo? Ali no Pai Nosso, Deus expressamente diz que a única maneira dele fazer a vontade dele na terra é você orando. Se a igreja não orar, não tem vontade de Deus na terra. Está lá expresso. Alguém tem que orar. E Jesus ensinou aquele modelo, explicando, entre outras coisas, isso. Olha, o dia que você quiser que a vontade de Deus seja feita na terra, seja feita na tua vida, ore. Se você não orar, Ele não vai fazer a vontade dEle. É o que aconteceu nas 2 escravidões. Passaram 30 anos e ninguém estava em oração. Ninguém estava com a palavra de Deus, a promessa de Deus dada a Abraão. Ninguém entrou em jejum, ninguém foi para o confronto no mundo espiritual. Mas isso não aconteceu na Babilônia por causa de um homem chamado Daniel.
ele estava vigilante, ou seja, de olhos abertos sobre o tempo daquela escravidão. Era o único. E ele fica de forma tão perplexa, assombrado. Ele percebe que Deus não iria tirar o povo da escravidão nos 70 anos. Mas não é porque Deus não tem palavra, é porque ninguém estava orando. E Deus não fará coisa alguma na terra sem que a igreja ore, sem que o Filho de Deus ore. Ele não fará. Olha o que eu vou te dizer. Às vezes acontece na vida de uma pessoa, Deus estabeleceu um tempo de provação. Só que há muitas pessoas que se acostumam com a provação. Elas estão de tal forma espiritualmente doentes que não se preocupam muito mais com a provação, se acostumaram com a dor. Estão resignadas, se acostumaram com o sofrimento. E às vezes Deus estabeleceu aquela provação, permitiu aquela provação por um tempo X só. Mas se ela não orar, aquele tempo X vira um tempo Y, que pode virar um tempo Z. Por isso que é necessária a cobertura de oração. Por isso que você nunca deve desprestigiar quem ora por você. Nunca. Ainda que você não entenda, ainda que você não creia, mas por mínima inteligência você se proteja de alguma maneira. Por quê? Porque para a vontade de Deus ser feita, alguém tem que estar orando. Na Babilônia só um estava orando. Ninguém mais foi para os livros para conferir. Deus falou, então deixa. Estão acostumados com o sofrimento? Estão gostando da escravidão? Daniel era um homem de Deus? Era. Agradava a Deus? Era. Mas era escravo. Jesus, teu amigo Lázaro está doente. Deixa. E deixou ele morrer. Nós podemos estar com fome. Nós podemos ser carentes de moradia, de comida, de agasalho. E ainda assim, seremos alvo do amor de Deus. Dá para você entender isso? Dá para você compreender? Lázaro, teu amigo está doente. Deixa ele morrer. Ah, ele não é alvo do amor de Deus, não. Ele é alvo do amor de Deus. Não duvide do amor de Deus. Aleluia. Se Daniel não parte para orar, o povo continuava na escravidão, de repente até 140 anos. Daí a necessidade de orar, porque que Paulo, em Efésios 6, 19, 18, ele declara orar sem cessar. Não cessa de orar. O crente precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de profundidade com Deus. Porque se o crente não tiver uma vida de profundidade com Deus, e ele tiver que enfrentar uma batalha espiritual, ele vai ter vitória como? Como? Tiago estava preso na prisão. Herodes mandou prendê-lo, capítulo 12 de Atos. Deus estava vendo ou não? Estava. Quando Herodes mandou cortar o pescoço dele, Deus estava vendo ou não? Estava. Era um homem filho de Deus ou não? Alvo do amor de Deus ou não? Sim. O que aconteceu? Ninguém estava em oração. A igreja acomodada, sem querer pagar o preço da oração.
Mas com Pedro na prisão, aí mudou o quadro. Parece que Pedro tinha um favorecimento ali daquela igreja. Era mais amado do que Tiago, porque resolveram orar quando Pedro foi preso. Será que aquele anjo que veio para Pedro não podia ter vindo para Tiago? Podia. E por que não veio? A vontade de Deus não é feita sem que alguém ore. Está entendendo? A escravidão é para acabar em 70 anos, mas se não houver quem ore, ela continua. Se a tua luta está com data para terminar e tu não oras, se prepare para dobrar o tempo. Se prepare para mais lágrima. Porque o que permite Deus fazer a vontade dele na terra é a oração da igreja. É a oração do cristão. Aleluia. Entenda em nome de Jesus. Se eu não tenho uma vida de comunhão íntima com Deus, se você não tem, nós não temos a mínima chance de interferir no mundo espiritual. Não temos. Por quê? Porque é campo de batalha espiritual. Acima da tua cabeça há um campo de batalha espiritual que você tem mínima condição, mínima, e somente à luz da Bíblia, para enxergar esse campo de batalha. O campo de batalha é tão sério que Daniel começou a orar e não chegou a ele resposta alguma. Mas a grande pergunta no texto sagrado em Daniel é: Deus havia respondido? Sim. A resposta foi positiva para Daniel? Sim. Deus enviou um anjo em socorro a Daniel? Sim. E o que aconteceu? O príncipe da Pérsia se levantou. Quem é o príncipe da Pérsia? Era um imperador do estado persa? Não, era um demônio. Aquilo é principado. Qual foi o papel daquele demônio? Estou falando de principado que comanda o Brasil. Estou falando de hierarquia elevada que controla uma nação. Aquele principado, aquele príncipe, para lutar com ele só o arcanjo Miguel. Por quê? Porque o arcanjo Miguel era o príncipe do povo de Israel. Aí você entende por que razão ninguém estudava a palavra de Deus. Você entende por que ninguém estava lendo a Bíblia? Porque havia uma nuvem negra dirigida por um príncipe das trevas que obscurecia a mente dos judeus para eles não saberem a data da libertação. Porque não sabendo a data, eles não iam orar. E não orando, eles mantinham, esses príncipes mantinham o povo na escravidão. E Deus não podia fazer nada. Deus só faz por intermédio da oração. Uau! Entenda em nome de Jesus. A Bíblia diz que o anjo Gabriel, mensageiro de Deus, ele pede socorro ao arcanjo Miguel, príncipe do povo de Israel. É o arcanjo Miguel quem consegue com seus exércitos libertar o anjo Gabriel. Porque ele estava preso, ele estava imobilizado, impedido de chegar a Daniel. Mas Daniel continuava orando. Deixa eu te falar de um segredo. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Tu come quantas vezes ao dia? 3? A maioria das pessoas comem 3 e oram 0 vezes ao dia. A maioria das pessoas. Ele comia 3 vezes ao dia e orava 3 vezes ao dia. Ele vai na porta dele, abre uma janela em direção a Jerusalém.
onde estava o templo antigamente. E as orações dele eram voltadas para Jerusalém. Manhã, tarde e noite. Foi esse Daniel que fez o arcanjo Miguel prevalecer na guerra contra o príncipe da Pérsia. Foi ele. Foi a oração dele. Foi a oração dele que fez Deus mandar o mensageiro Gabriel ao encontro de Daniel aqui na terra, trazendo a revelação de que sim, você tem razão, o tempo é agora. Foi a oração dele. Engraçado que o texto diz assim: Daniel, homem muito amado, eu tenho que voltar ao Pai. E o príncipe da Grécia está me esperando voltar para guerrear comigo. É guerra para chegar e é guerra para sair. Por quê? Porque a terra está tomada por esses príncipes. Quem é que comandava naquela época o Império Babilônico? Era a Pérsia, através do rei Dario, ou Dário. Era ele quem comandava. Ciro era o comandante dos medos, e os medos se uniram à Pérsia e destruíram a Babilônia. É nesse tempo aí, capítulo 9, capítulo 10, que Daniel se levanta em oração, porque os 70 anos já acabaram. Quando ele se levanta em oração, olha o poder do império das trevas. O príncipe da Pérsia, ou seja, o principado da Pérsia, que no mundo espiritual tem comando sobre a Pérsia, é quem controla a Pérsia. Aquele principado foi derrotado. Quem é que sucedeu dentro da sucessão universal das potências? Quem é que sucedeu os medos e persas? A Grécia. Alexandre o Grande. A Grécia destruiu os exércitos medos e persas. A Grécia era o próximo império a entrar no mundo. Já havia um principado trabalhando. Está na revelação do próprio Gabriel, dizendo: eu vou voltar. Mas o príncipe da Grécia, a Grécia ainda não dominava o mundo, mas já havia um principado organizado no mundo espiritual para dominar a terra. Ele havia vencido com o arcanjo Miguel ao principado que dominava a Pérsia, mas o da Grécia ele tinha que passar também. E ainda não estava no poder, mas o diabo já havia constituído aquele principado no poder, porque o da Pérsia foi desalojado pelo arcanjo Miguel. Você tem noção do que é a batalha espiritual? Como é que um crente que não gosta de orar tem condições de prevalecer numa batalha espiritual? Como? Como um crente preguiçoso de orar, ele tem qual a chance dele prevalecer numa batalha espiritual? Esses principados é quem governam, é quem influenciam. Entenda, se eu tenho uma vitória para alcançar no mundo físico, no mundo natural, Deus fez uma promessa na minha vida de uma vitória, e há uma oposição a essa vitória, o que eu preciso fazer, gente? O que me conecta com o mundo espiritual? A fé. Você é conectado com o mundo espiritual mediante a tua fé. Só que, o que é fé? Será que fé é só crer? Mais nada? Ah, eu creio, eu tenho fé.
falando besteira. O crer é muito pouco comparado com a fé. Fé exige crer, claro. Exige um crer sobre a palavra de Deus. Tem que descobrir a palavra, tem que descobrir a promessa. Não é um crer aleatório, senão vamos para o positivismo. Vamos para o positivismo. Vamos falar palavras bonitinhas, frutos da nossa mente. Frutos da nossa alma. Não do espírito, não do coração. Onde é que está o poder da tua oração? No teu espírito ou na tua alma? Por que o silêncio? Eu já expliquei isso aqui muitas vezes. É no espírito. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É espírito. Ali a palavra coração não é uma bomba cardíaca para impulsionar sangue às extremidades do corpo. Não. Ali a palavra coração é espírito. A tua oração precisa ser uma oração movida pelo teu espírito. Quando uma oração é movida pelo teu espírito, quando você está impregnado da palavra de Deus. Porque a fé é crer, mas não é só crer, é agir também. A fé demanda ação, demanda atitude. Aquele que pensa que a fé é só crer, nunca terá fé para nada. Porque a fé é muito mais do que crer. Fé é a certeza das coisas que você espera. É a pura certeza. É a prova daquilo que você não vê. E para você alcançar esse nível do espírito de fé, você tem que ter oração. Porque a oração vai desenvolver intimidade profunda com Deus. Não há outra maneira de desenvolver intimidade a nível de profundidade com Deus sem oração forte, sem oração do coração, do espírito. Não há como. Oração impregnada do espírito. Oração feita com o coração. Oração impregnada de certeza. Tipo essa aqui. Afirmação de fé. Por que fé? Por causa da certeza. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Mas ela não estava. Ou estava? Estava ou não estava? Depende. Estava no mundo espiritual, porque Jesus estava vendo o mundo espiritual. E no mundo espiritual, Jesus já tinha visto ela ser liberta. No mundo espiritual, ele já havia quebrado as barreiras. Você está entendendo? Faltava materializar essa cura no mundo físico. E para materializar no mundo físico, ele tocou nela. Na hora que ele toca nela, fisicamente o corpo dela reage. Mas a mudança do mundo físico, entenda, ela precisa ser operada primeiro no mundo espiritual. Se tu não entender isso, você vai ser um cristão derrotado a vida inteira. Você nunca vai alcançar a tua vitória. Entenda. Porque há uma guerra espiritual para ser travada. Há uma batalha espiritual para ser travada. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Os demônios estão aí para dar cumprimento a isso. Eles não querem você realizando o teu sonho. Entenda.
A pessoa arrumou um namorado e o namorado a largou pelo motivo A. Depois ela arrumou um outro. O outro também largou pelo motivo B. E aí o outro, ela namorou também, largou por motivo C. Eu te pergunto, o que tu acha que está acontecendo? Só um crente sem noção não crê que há uma batalha espiritual. Só um crente sem noção, sensacionista, reformista, reformado da última hora, cheio de soberba, cheio de calvinismo na cabeça. Só um sujeito assim, entenda. Há uma batalha espiritual para ser lutada. E como lutar? Com a oração. Como é que Daniel lutou? Com a oração e com o jejum. Ele estabeleceu o jejum por quantos dias? Ele disse, até receber a resposta. Vou orar por quanto? Até receber a resposta. Porque ele entendia de batalha espiritual. Ele entendia tanto, que querem jogá-lo na cova dos leões. E qual é o plano de jogá-lo na cova dos leões? Descobrir um ponto fraco na vida dele. E o ponto fraco que descobriram era o ponto forte. Se equivocaram. Era a vida de oração dele. Raciocínio de idiota, ímpio, burro. Sem noção, sem discernimento espiritual. Entenderam que o ponto fraco era aquele. Vamos arrebentar, descobrimos. Vamos preparar um édito aí. O Dario vai ter que assinar, porque não pode revogar, senão nós vamos destituí-lo do cargo de imperador e tal, aquela pagelança, armação política toda. E Daniel não está nem aí. Nível de preocupação dele, 0. Mas prova, pastor. Eu provo na Bíblia. A Bíblia diz que Dario baixou o decreto e adivinha para onde ele foi? Se trancar e orar. Imagina, um decreto com ameaça de morte. De um imperador brabo, bárbaro. Tinha acabado de destruir e matar o exército da Babilônia todo. Tomou a Babilônia. O cara está dominando quase o mundo inteiro. O cara baixa um decreto sob pena de morte para ninguém orar. Ninguém por 30 dias e ele resolve passar os 30 dias orando. E faz 90 orações porque era 3 ao dia. Ele não recua nenhuma oração. Ele não diminui a oração. Ele parte para o confronto. Sem nenhum temor de Dario. Enxergue isso na Bíblia, está muito claro. Sem nenhuma preocupação com Dario. Daniel, você está preso? Tô nem aí para a tua prisão. Vai ser jogado na cova dos leões? Tô nem aí para a tua cova. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Olha a intimidade. Olha a oração de intimidade. Olha a atuação do agir na fé. Olha a quantidade de ações dentro da fé. Além das orações, atitudes de confiança absoluta no Senhor. Confiança total no Senhor. Entrega total ao Senhor. Ainda que eu morra, nele eu confiarei. O que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim ele se levantará sobre a terra. Nu eu saí do ventre da minha mãe. E seja feita a vontade dele, se eu tiver que voltar nu de onde eu vim. Aleluia.
Enxerga essas coisas em nome de Jesus Cristo. Compreenda essas coisas. Um homem fez a diferença no meio de uma nação. Um homem, através da vida de oração, movimentou o céu, jogou o céu contra as trevas e ficou esperando o resultado. Tocou fogo no circo, tocou fogo no parque e ficou esperando o resultado. Como nós poderemos alcançar os nossos sonhos, principalmente se contra os nossos sonhos há principados, há potestades, há hostes espirituais da maldade, há dominadores do mundo tenebroso, há demônios, há espírito das trevas que podem estar atravessados, há famílias que são amaldiçoadas. Talvez a família de todos vocês sejam famílias cujo passado tem havido alguém que fez pacto com o inferno. Talvez a minha família, a minha eu tenho certeza, não é talvez não. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você está com um sonho bloqueado. Você está com a cura bloqueada. Médico nenhum descobre o que você tem, médico nenhum sabe o que fazer na tua enfermidade. Você já lutou pelo teu sonho de todo jeito e pode estar fraco, debilitado, debilitada, sem direção de como vencer, de como prevalecer. Entenda, muitas vezes isto é fruto de uma maldição familiar. Muitas vezes é fruto de pactos com Satanás, com as trevas, dentro da tua família. Isso é fruto de juramentos que foram feitos contra você. Isso é fruto de consagrações que foram feitas a você, aos demônios. E aí, como você vai prevalecer? A tua única chance de prevalecer é desenvolver a intimidade com o Senhor. Desenvolver a intimidade com o Senhor. Gabriel chegou para Daniel e disse: homem muito amado, desde o primeiro dia que tu se puseste a entender, as pessoas não querem entender nada, nem vê estudo bíblico. Estão nem aí. Não querem entender nada e não entendem nada. E vivem sem entender nada. Vivem aos trambolhões aí no meio do mundo. Entre derrotas e derrotas, e levantes e derrotas, e levanta, e derrota, e levanta, e derrota. A história de vida é uma história de levantes e derrotas. E não se manca. Porque não se preocupa em ter entendimento. Olha o que o anjo Gabriel vai dizer para Daniel: que tu é muito amado porque tu procurou entender. No meio de todo o teu povo, só você procurou entender. Nós somos a Laodiceia, igreja morna, cheia de gente soberba. Os teus inimigos estão na tua casa. Às vezes o teu inimigo é a tua filha. É o teu filho. Às vezes a tua família tem ódio dessa igreja. Se fosse uma igreja cessacionista, ninguém tem ódio. Faz mal a nada. Tem nem noção de que é inferno. Entenda. Mas como a tua igreja é pentecostal, isso gera ódio na tua parentela. Gera ódio às vezes no teu filho, na tua filha.
Entende? Por você lutar contra Satanás. Eu vim aqui preparar você para guerrear contra o diabo. Esse diabo pega o crente e bota teu inimigo. E não importa se o crente é crente ou não. Não importa. Não importa se tem comunhão assim ou assado. Não importa. O diabo vai usar. Porque você guerreia contra as trevas. Porque você leva os obreiros a guerrear contra as trevas. Você ensina a guerrear, a batalhar. Você desmascara o diabo. Crendo que eu vou te falar, não tenho raiva dela não. Paulo diz que a minha briga não é com ela. É com os demônios que estão na vida de muitos crentes. Por isso que Jesus falou, teus inimigos estão na tua casa. João disse assim lá em Apocalipse, eu, João, irmão vosso e companheiro vosso. Você entende o que é companheiro? É quem come sal contigo. Nem todo irmão da igreja é companheiro. Eu não me engano. Uma vez eu cheguei numa igreja que eu dirigi, falei, Deus, eu tenho irmãos abertos aqui, 500 irmãos, mas eu não conheço um companheiro aqui. Eu não tenho uma pessoa para comer sal comigo. Caim era irmão de Abel, nunca foi companheiro dele. Absalão era filho de Davi, queria matar seu pai. Adonias era filho de Davi, queria destronar seu pai, tomar o reino de Salomão. Teus inimigos estão na tua casa. Às vezes a tua bênção que você sonha, ela está bloqueada, porque um antepassado teu, lá nas trevas, fez um pacto e te consagrou àquele demônio. E aquele demônio acha que ele é proprietário teu. E você não sabe como lutar. Tu entende por que o diabo tem ira contra o pastor João? Porque eu estou te falando a verdade. E você só perde a guerra se quiser. Deus diz na Bíblia, se te mostrares frouxo, fraco, tua força é pequena. Na hora da batalha, tua força é pequena. Sabe o que significa tua força é pequena? Deus diz assim, significa, tu não vai vencer esse demônio. Tu não tem força para vencê-lo. É triste Deus dar um testemunho desse a nosso respeito. Ei, crente, se manca. Em nome de Jesus Cristo, acorda. Não há como enfrentar. Não há como enfrentar. Paulo disse, os teus inimigos são principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Não olha para esses vagabundos dessas pombagiras, não. Não olha para esses Zé Pilintra, não. É para esses demônios que os apóstolos estavam olhando. Ah, Senhor, os demônios se submetem a nós. Só demônio vagabundo. Jesus pensou, se tu enfrentar um principado, tem a mínima chance. Se tu enfrentar uma potestade, não se alegra com esses demônios. Não se regozija quando o demônio manifestar na igreja. Demônio pede chulé. Tem crente que fica orgulhoso, soberbo, mostra altivez, porque o pé de chulé se manifestou. Não queira correr só com homens, queira correr com cavalos. A Bíblia diz, se tu corre com homens, tu já se dá por fraco. Imagina se você correr com cavalos. Cavalos ali simboliza principados. Entenda. Em nome de Jesus. Jesus diz, põe-se de pé e eu falarei contigo. Fica de pé em nome de Jesus Cristo na presença dele. Sem oração tu não tem condição de chegar a lugar nenhum. Não há caminho da bênção sem oração. Pode trabalhar de sol a sol, não vai chegar a bênção. Porque para você alcançar no mundo físico, tu tem que prevalecer no espiritual. Se não prevalecer no espiritual, tu não alcança no físico.
E quando o alcance é para perder lá na frente, é só para perder mais à frente. Não vai longe. É fogo de palha. É uma decisão que você tem que tomar. Entenda em nome de Jesus Cristo. Jesus ali, ele fez uma afirmação de fé. Estás livre da tua enfermidade. Por que é a afirmação de fé? Porque ele está baseado na palavra de Deus. Ele está baseado na Bíblia. A afirmação de fé é diferente de positivismo. Positivismo está baseado em nada, só no raciocínio, só na mente, na alma das pessoas e mais nada. Qualquer um pode pronunciar palavras positivas. Isto não é fé. Não leva a nenhuma vitória. Mas quando você abre a palavra de Deus e você pega para você uma promessa, e você vai afirmar, confessar, declarar aquela promessa, que é a promessa de Deus. Você está baseado na palavra dele. Aquilo se transforma em afirmação de fé, declaração de fé. Foi o que Jesus fez. Ele abriu a declaração de fé. Ela abre as portas do mundo espiritual. Ela neutraliza os demônios no mundo espiritual. Entenda a tua posição espiritual. A Bíblia diz que você está assentado com Cristo Jesus, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder que se nomeia, acima de todo nome, de tudo. Você está reinando em vida. Teu corpo está na terra, mas o teu espírito está conectado ao trono de Deus. Por isso que a tua oração tem que ser pelo Espírito. Não faça orações dirigidas pela alma. Não faça orações elaborativas de palavras. Não faça. Faça orações fundadas no teu espírito, no teu coração. Abre o teu coração para Deus, para falar com Ele. Olha o rei Ezequias. Deus olhou e viu que o diabo colocou enfermidade terrível para matá-lo. Ele estava na iminência de morrer. Uma oração neutralizou as regiões celestiais. Uma oração ele neutralizou. O que havia naquela oração de sobrenatural? A sinceridade de um coração apaixonado por Deus. Entenda. A sinceridade de um coração apaixonado por Deus, essa é a oração do Espírito. Essa é a oração que neutraliza as obras do diabo no reino espiritual. Essa é a oração. E isso está ao teu alcance. Completamente ao teu alcance. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. De toda a vossa força, com toda a tua energia. Faça orações dessa maneira. Gasta energia na oração. Te revela como um ser humano apaixonado por Deus. Te revela. Te revela como alguém que se põe na brecha. Ainda que ninguém ore, tu está orando. Ainda que ninguém se preocupe, ainda que você pertença a uma igreja morna dos últimos dias, você está na brecha, você vai fazer a diferença, e para Deus importa aquele que faz a diferença. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, pode. A de Daniel pôde. A de Daniel pôde. Joga Daniel na cova. Os leões ficaram neutralizados. Quem neutralizou? As orações de Daniel. As orações fizeram o quê? Moveram os céus. A fazer o quê? A mandar os anjos. Quem é que travou a boca dos anjos? A boca dos leões? Os anjos. Os anjos de Deus. Travou. A
Bíblia diz que quando pegaram no dia seguinte os inimigos de Daniel e jogaram na cova, o corpo deles nem havia caído ao chão. E os leões estraçalharam os ossos, esmigalharam. Aleluia. Entenda. Mas com Daniel não. Por quê? Coração apaixonado por Deus. Coração embriagado, não do vinho, não da bebida alcoólica. Embriagado de oração. Coração embriagado de oração. Coração embriagado de louvor. Coração embriagado de adoração ao Senhor. De cânticos espirituais. Imagina. Olha o que eu vou te dizer. Revelação do Senhor. Aqui. O maior perigo na vida do crente é quando ele tem ascensão. Não com Daniel. Daniel era ministro da economia da Babilônia e depois dos medos e persas. Ninguém queria abrir mão de Daniel. Os piores facínoras daquela época só confiavam em Daniel. O nome de Daniel corria no mundo todo como um ministro de economia íntegro. Podia mudar o governo, mas Daniel era o ministro da economia, das finanças. Era ele que controlava. O crente, sabe como é que é? Quando o crente é abençoado, Deus abençoa ele com um cargo de diretoria numa empresa, abençoa com outro cargo bem remunerado. A vida de oração dele vai para o buraco. Ele se ocupa demais, se envolve demais com o mundo natural, se perde no meio do dinheiro, no meio do reconhecimento, da bajulação, do tapinha nas costas, do elogio. E a vida de oração, isso é regra. Tem exceções? Tem. Daniel foi uma. Daniel nunca permitiu que qualquer ascensão em riqueza, qualquer ascensão em cargo, em posição social, diminuísse a oração dele. Pega isso para você. Pega isso. Quanto mais ele ascendia, mais ele se tornava fiel. Quanto maior fosse a ascensão econômica, financeira, posição social, status, maior era a vida de oração dele. É o exemplo. É o exemplo do homem vitorioso. Aleluia. Entenda em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Esse era Daniel. Me responda em silêncio. Se você quiser falar, pode falar. Por que razão, durante 40 dias, todos os exércitos de Israel ficaram neutralizados e com medo de Golias? Golias era um homem. Um homem. Tinha 3 metros, mas era um homem contra um exército. E ele achincalhando os exércitos de Israel. Você está entendendo? Ele envergonhando, humilhando, escarnecendo, debochando. Não foram 4 dias, foram 40 dias seguidos. Qual é a razão? Por que tanta covardia? De milhares de homens contra um homem. Por que faltou a coragem? Recebe a revelação de Deus. Porque nenhum deles tinha a unção para enfrentar o demônio que estava em Golias. Precisava da unção de Davi. Você está entendendo? Precisava da unção de um homem. Olha como o mundo espiritual é interessante. A unção na vida de um homem é mais poderosa do que toda a força e coragem de exércitos inteiros.
enquanto Davi não chegasse ali para enfrentar Golias, ninguém tinha condições de enfrentá-lo. Por quê? Porque ali estava um Golias cheio de demônios. Ali estava um principado. Havia 5 gigantes no exército dos filisteus. Um deles era Golias. Os 5 lideravam a nação. Eram a força da nação. Facínoras, seres cruéis, marionetes na mão de principados. É por isso que os exércitos de Israel não tiveram condições de enfrentar, porque foi liberado um espírito de medo sobre eles. Agora entenda, para aquele que tem vida de oração, o espírito de medo não pode fazer nada com ele. Aquele que tem vida de oração, na oração ele neutraliza os demônios. Na oração ele trava Satanás no mundo espiritual. Dentro da oração, dentro da comunhão dele com Deus, a unção que veio sobre ele foi suficiente para neutralizar os demônios nos exércitos contrários, para neutralizar os demônios nos 5 gigantes e no próprio Golias. Aquela guerra foi vencida no mundo espiritual com uma afirmação de fé. Aonde estão as afirmações de fé? Golias, tu vem comigo contra mim com lança, com espada. Eu vou contra você em nome de Jeová de Sebaô, o Senhor dos exércitos. Afirmação de fé. Sobre ele estava a unção de Jeová de Sebaô, o Deus da guerra. Tu tem noção? Tu tem noção de que unção era aquela? Ninguém ousava enfrentar Davi. Davi nunca perdeu uma batalha. Davi nunca perdeu uma guerra. A Bíblia diz que Davi, ele destronou, ele diluiu, ele detonou todos os reis de todas as nações que se levantaram contra ele. Nunca perdeu batalha alguma. Por causa da unção. Unção produzida aonde? Aonde? Na intimidade dele com o Senhor. Do tempo que ele gastava com o Senhor. Por isso eu te digo, igreja, gasta tempo com teu Deus. Gasta. Não vai ser gasto nenhum, é investimento. Não vai ser gasto algum, é puro investimento, entenda. Lá na frente você vai colher os frutos dessa oração. Lá na frente você vai colher os frutos de cada lágrima que você derramou no teu quarto secreto. Lá na frente você vai colher os frutos, os sonhos se realizarão. Aqueles pactos familiares feitos com Satanás serão destruídos, destronados. Você vai tropeçar na tua bênção, você vai tropeçar na tua vitória. Os sinais vão te seguir. Entenda a ordem de Deus. Não é você seguir sinal, é o sinal te seguir. Entenda em nome de Jesus. O sinal vai te buscar, o sinal vai te procurar. O sinal vai querer saber onde você está. O problema está na oração. Porque a fé, ela depende de agir. E a palavra oração é formada de 2 palavras. O verbo orar e ação. Você está entendendo? Então a oração é a parte do agir da fé. Aleluia. Não basta crer. É muito pouco. As pessoas que dizem assim, eu tenho fé. Por que você tem fé? Porque eu creio. Que coisa linda. Crê em que, querida? Papai Noel? Em que você crê? Isso é fé infantil. Entende?
Isso é fé de infantis, de crianças. A fé adulta, a fé amadurecida é outra. É a fé que fala. Jesus disse: direis a esse monte, passa para colar. Jesus disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então, tocou nela. Ela desentortou. Afirmação de fé não é positivismo. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor, a majestade. Aleluia. Aleluia. Ah, se você soubesse o quanto Deus quer fazer na tua vida. Ajuda teus filhos, Senhor, a ter entendimento, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Porque nós estamos no meio da Laodiceia dos últimos dias, Pai. A igreja morna. Morna porque a maioria dos cristãos não querem vida de oração, Pai. São religiosos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá esse entendimento a cada um dessa noite, Pai. Levanta homens guerreiros de oração, Pai. Levanta mulheres guerreiras de oração nessa igreja, em nome de Jesus, meu Pai. Levanta, meu Pai. Levanta, Pai. Levanta Daniéis aqui dentro, Pai. Levanta Paulos, Pedros. Levanta homens que fizeram diferença e que vão fazer diferença, Pai. Levanta mulheres, Pai, em nome de Jesus, Pai, que fizeram diferença e que essas mulheres farão diferença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, mediante a minha fé, meu Pai, mediante meus olhos de fé, eu consigo, Senhor, ver, meu Pai, no mundo espiritual, Senhor. Mas mediante os olhos da fé, Senhor, a vitória de muitas mulheres aqui, Pai. O plano teu se realizando na vida de muitos homens aqui, Pai. O chamado se cumprindo. A felicidade que elas oram a Ti, Pai. Casamentos sendo liberados, Pai. Em nome de Jesus, dá entendimento, meu Pai. As pessoas que estão com casamentos bloqueados, dá entendimento de Satanás, meu Pai. Dá entendimento das trevas, meu Pai. Em nome de Jesus, incita tuas filhas, Pai, a guerrearem no mundo espiritual, a atacarem o império das trevas, Senhor. Neutralizarem, Pai, os demônios, os principados, Pai. Incita tuas filhas, teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Chega de tanto bloqueio, meu Pai, dentro da igreja. Chega, meu Pai. Dá um basta, meu Pai. Através do entendimento, através do discernimento, através do espírito de sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, quebra esse comodismo da igreja, Pai. Quebra essa acomodação, meu Pai. Quebra em nome de Jesus. Levanta mulheres guerreiras, Pai. Levanta o que é difícil para o Senhor fazer na vida delas. O que é complicado para o Senhor fazer na vida deles, Pai. Nada. Nada, Pai. Nada. Todo o poder está em tuas mãos, Pai. O poder de Satanás contra nós é zero, Pai. Jesus disse em Mateus 28:18: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Em Lucas 10:19: e eu vos dou poder, eu vos dou autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e em toda a força do inimigo. Pisa, 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 pisa. Subjuga, subjuga, subjuga no mundo espiritual. Em nome de Jesus, meu Pai. Destrói a acomodação de muito crente, Pai. Destrói, Senhor. Destrói essa religiosidade maligna, Senhor. Em nome de Jesus, tira teus filhos da religião, meu Pai. Tira, meu Pai. Liberta os teus filhos da escravidão da religião, Senhor. Jesus não implantou religião nenhuma na terra. Ele veio trazer o reino dele, Senhor. Arrependei-vos que o reino de Deus é chegado a vós. Ele trouxe o reino, não trouxe religião nenhuma, Senhor. Mas as pessoas querem ser religiosas. É a soberba da ignorância. É o orgulho da ignorância.
Em nome de Jesus, Pai, dá libertação, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Tu queres fazer sonhos serem cumpridos aqui, Pai. Tu queres dar vitórias extraordinárias, Pai, na vida dos teus filhos, porque Tu é Pai, Tu é bom. Eu sou mau e eu sei dar boas coisas a meus filhos, Pai. É impossível que o Senhor não queira dar muito mais do que eu dou, Senhor, a meus filhos. É impossível que o Senhor não queira fazer ainda mais por qualquer um dos teus filhos e tuas filhas aqui dentro, Pai. Em nome de Jesus. Satanás não tem poder para te bloquear, Pai. Satanás não tem poder para bloquear um homem de Deus que ora, Senhor. Satanás não tem poder para neutralizar a oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ele não tem como neutralizar, Pai. Ele não tem, Senhor. Dá essa fé à tua filha. Dá essa fé ao teu filho. Que eles saiam daqui nessa noite dispostos, Senhor, a se transformarem em guerreiros de oração, Senhor. A se colocarem na brecha, dentro da vida deles mesmo, Pai. Dentro do sonho deles mesmo, Pai. Dentro da família deles mesmo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu ministro sobre a vida dos teus filhos, Pai. Eu ministro autoridade a ser exercida, Pai. Poder a ser demonstrado, meu Pai. Libera no mundo espiritual, Pai. Porque a tua palavra diz: ora aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que tu pede ou espera, mas segundo o poder que opera em você. Libera poder, Senhor. Libera poder sobre cada mulher, sobre cada homem, Senhor. Libera poder sobre cada jovem. Libera unção, Pai. Libera unção de Davi. Libera unção que estava sobre Sansão. Libera, meu Pai, a unção do teu Espírito, meu Pai. É essa unção. Unge a cabeça da tua filha com óleo. Faz transbordar o cálice do teu servo. Dá espírito de ousadia. Dá espírito de audácia. Dá espírito de intrepidez, de coragem. Tira a mornidão. Tira do travesseiro. Tira do edredom. Tira do ar-condicionado. Tira, Pai. Em nome de Jesus, liberta, Pai. Acorda aquele que está dormindo, Pai. Acorda aquele que está neutralizado por Satanás. Tomou injeção sonorífera, meu Pai. Está dormindo, meu Pai, na tua casa. Está dormindo no teu reino. Está dormindo enquanto o Senhor quer abençoar. Está dormindo, meu Pai, enquanto o Senhor quer dar poder. Enquanto o Senhor quer dar autoridade, meu Pai. Quer dar vitória, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guerreia, igreja. Guerreia. Para de oraçãozinha. Para de oraçãozinha. Para de religiosidade. Abre essa boca. Deus disse no livro dele: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca. Open, open, open your mouth. Open, 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 open. Abra, 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 abra tua boca. Em nome de Jesus. Abra, abra. Exalta o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Destrona Satanás. Destrona, destrona, destrona os demônios que estão operando na tua família. Destrona, destrona. Joga por terra, joga por terra, joga por terra. Queima, 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 queima. Você foi chamado para continuar a obra de Jesus. E a obra dele é destruir as obras do diabo. Destrói, destrói, destrói. Pisa, pisa, subjuga, subjuga, subjuga. Em nome de Jesus. Subjuga o principado. Subjuga a potestade. Subjuga a hoste espiritual da maldade. Subjuga. Bota debaixo do teu pé. Bota debaixo do teu pé. O poder deles é zero. É zero. É zero. O poder de Satanás é zero. Ele não pode te tocar. Não tenha medo dele. O poder dele é o poder de um lenço podre. 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 Xarabacalabandarai. Tremantalavasorgue andarácia.
Em nome de Jesus, espalha o teu poder, espalha o teu poder, espalha, imuniza, imuniza, imuniza os teus filhos, imuniza, imunidade, dá imunidade espiritual, dá imunidade espiritual, no poder do teu nome, no poder do teu sangue, no poder do teu espírito. Receba, 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 receba a imunização espiritual. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de Deus. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica, glorifica, glorifica Ele. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é a rosa de Sarão, é o lírio dos vales, é o desejado de todas as nações, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. É Ele, é Ele, Ele é a porta, Ele é o libertador, Ele é o remidor, Ele é digno de toda glória. Ele é digno de todo louvor. Xarabacantarai. Aleluia. 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 Abre o teu coração. Abre o teu coração. Abre o teu coração. Adora a Deus com o coração. Adora. Aplica a tua energia. Aplica a tua força. Adora a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração. Adora. 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 Aleluia, Pai. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado sejas tu para sempre, Pai. Recebe, Senhor. Recebe, Pai. Recebe, Pai. Destrói, Senhor, no mundo espiritual. Aniquila, meu Pai. Libera teus anjos, Pai. Libera anjos de guerra, anjos de guerra, anjos de guerra. Porque a igreja entrou em guerra. 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 O teu reino entrou em guerra. O teu reino entrou em guerra. Libera, 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 libera anjo de guerra. Libera, libera, libera o arcanjo Miguel. Libera, 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 libera poder sobre a tua igreja. Recebe poder, recebe autoridade do Espírito. Recebe sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu creio na tua vitória, eu creio na tua vitória. Eu creio. Aqueles que estão enfermos, digam comigo: pelas pisaduras de Jesus, pelas pisaduras de Jesus, eu já fui curado. Repete, repete. Pelas pisaduras de Jesus, eu já fui curado. Jesus me curou quando Ele levou sobre si as minhas dores. Ele me curou quando levou sobre si as minhas iniquidades. Ele me salvou e me curou quando levou sobre si, aleluia, as minhas enfermidades. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a visitação do anjo da cura, recebe a visitação do anjo da cura. Eu não sei qual é a tua enfermidade, mas Deus vai curar. Deus já está curando, Deus já curou. Em nome de Jesus, receba, receba, recebe a tua cura, recebe mediante a tua fé. Agradece, 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 agradece. Fala para Jesus: pelas tuas pisaduras, Jesus, eu já fui curado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu rejeito essa enfermidade. Em nome de Jesus, eu rejeito esse mal. Em nome de Jesus, eu anulo, eu cancelo. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Dá vontade de fazer vigília aqui. Dá vontade de virar vigília nessa noite. Oh Deus, opera, opera. Enquanto está adorando, anjos de Deus estão indo na tua casa. Enquanto está adorando, Deus está dando livramento à tua esposa, dando livramento à tua família. Deus está te dando livramento no meio da adoração, no meio da adoração,
no meio do louvor, no meio da adoração. Deus está te dando a vitória. Deus está te dando a vitória. Chama a existência, chama a existência, chama a existência. As coisas que ainda não são como se já fossem. Chama, chama, como Abraão chamou. Chama a existência, chama em nome de Jesus. Chama a tua vitória, a existência, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus aqui chamou a existência. Mulher, aleluia. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Estás livre da tua enfermidade. Ele está chamando a existência. Xarabacanterebiaçai. Através da declaração de fé. Faz declaração de fé na tua vida. Faz declaração de fé baseada na palavra, fundamentada na palavra. Declara a tua cura, declara a tua cura em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declara a tua vitória nessa área da tua vida que tu está precisando da vitória. Declara, declara, chama a existência. Aleluia, aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. Já passou a hora, Pai. Toma nossos dízimos e ofertas.